Olá, aqui nos estúdios do Jornal O Maringá, eu recebo pela primeira vez Daniel Dávila. O Daniel Dávila, ele é escritor, psicólogo, professor e será o nosso novo colunista de literatura do Jornal O Maringá. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite do Jornal O Maringá. Estou bem contente de poder participar desse projeto de literatura, que é importante. Legal. O Daniel tem livros publicados que a gente vai conversar daqui a pouco sobre eles também. E é claro, como você é dessa área, Daniel, de escrita, poeta, escritor, qual que vai ser o que você pretende fazer na sua coluna? Em primeiro lugar, qual que vai ser o nome da coluna? Bom, o nome da coluna vai ser o nome do meu primeiro livro, publicado em 2023, chama Canteiro de Obras, com o prefácio do grande poeta aí, Jaime Vieira, poeta pioneiro aqui na cidade de Maringá, e a sua poesia, de fato, é de nível nacional. Então vai se chamar Canteiro de Obras. Ah, legal. E você vai fazer o que na coluna? Você vai publicar texto literário, vai ter entrevista, vai ter matérias? Qual que é a sua ideia? Vai ter, no formato online, vamos procurar fazer assim, poemas, focar em poemas, em textos literários. Além da arte, que a gente pode fazer, ali em cima da publicação. Texto de sua autoria. Texto de minha autoria. E em algum momento ou outro eu posso colocar texto de grandes escritores, aqui legal. Da região de Maringá e nível Brasil também. Abrir um espaço, Abrir um espaço para esse pessoal. E no impresso eu pretendo fazer também, focar em textos literários, mas também fazer matérias, Por exemplo, nesta matéria de estreia, eu vou fazer com o Jaime Vieira, que é meu padrinho, fez prefácio nos meus 2 livros, Vou colocar e fazer uma matéria com ele bacana e ao lado alguns textos literários. Ah, legal. Então, pessoal, o Daniel Dávila vai fazer a coluna Canteiro de Obras, o nome. Vai ser no nosso portal, omaringá.com.br, que lá tem uma seção de blogs e colunas, que o pessoal já costuma sempre atualizar, sempre ler. A gente tem ali, por exemplo, o Robert, que é do mundo pop, de cultura, que é um dos colunistas, por exemplo, nós temos. Tem um colunista de história, e agora a gente vai ter, somando o Daniel Dávila, no mundo da literatura, o mundo literário, e também teremos a coluna, uma versão dela um pouco diferente, Daniel? Isso. Para o jornal impresso, que a gente tem o nosso jornal, que é publicado toda semana, sai todos os domingos, que é o Jornal Maringá, versão impressa, Daniel? Vai ser uma coluna dominical, no caso, de literatura, mas com matérias, poemas, outros gêneros literários. Nesse sentido vai ser a coluna, na impressa. E na online será diária, com poemas e textos literários. Ah, legal, tem uma produção diária, então. Diária. Você tem uma grande produção, Daniel? Eu tenho uma grande produção, Esse aqui, o Canteiro de Obras, como eu já disse, é de 2023, foi lançado na FLIM, aqui em Maringá, na Festa Literária Internacional de Maringá. Certo. E também no Centro Universitário Cidade Verde. Esse aqui com prefácio do Jaime Vieira. Em 2024, eu lancei esse meu segundo livro, VAT, lancei na FLIM e na FLIP, Festa Internacional de Paraty, que é a mais importante da América Latina, podemos dizer. Famosíssimo. Lancei lá. E aqui tem um comentário e prefácio também, além do Jaime Vieira, do Ricardo Vieira Lima, que é um grande escritor aí do Rio de Janeiro, que frequenta a ABL lá no Rio de Janeiro. E é uma pessoa magnífica, é uma doutora em literatura, poeta. Então eu lancei esses 2 livros. E esse ano vou lançar um terceiro livro, vai se chamar Desiderato, que até talvez ia ser o nome da coluna, a gente estava... Mas enfim, vai se chamar Desiderato, o meu terceiro livro. Também é uma palavra latina, quer dizer inspiração, aspiração. Também vou lançar aí para o ano aí, nas várias festas que temos. Ah, legal. E vai ter uns spoilers durante a coluna? Vai ter, vou trazer alguns poemas já desse novo livro, com certeza. Em primeira mão para o leitor do jornal. Primeira mão, antes de ser publicado em livro, que já está em processo de edição, mas o material já está comigo ali. Daniel, como é que começou a sua trajetória no mundo das letras? Você, por exemplo, é formado em letras na Universidade Estadual de Maringá, Sim. Mas quando que começou assim você a escrever, a fazer leitura de textos literários, e começar a escrever? Olha, a minha história com a literatura é antiga. Desde adolescente, 13, 14 anos, eu lia muito. Eu era um adolescente que ficava lendo muito. Filosofia, literatura. Inclusive, eu até cursei filosofia, até o terceiro ano, mas daí fui viajar e acabei trancando e voltei e me formei em letras, português e francês, pela UEM.
né? E agora, recentemente, em psicologia pela PUC e UniCV. Então, desde garoto eu tinha esse sonho, né, de um dia vir a escrever um livro, ser escritor. E sempre eu sabia de uma coisa, que eu precisava ler muito para poder chegar nesse momento que agora eu estou vivendo, que eu sempre trabalhei para isso, para poder lançar os meus livros e fazer a minha obra rodar. Por enquanto são 2 livros e 1 a caminho na sua carreira. Tirando coletâneas, né, que são várias coletâneas, certo. Inclusive coletâneas da cidade, coletâneas de nível nacional, mundial, e publicações em jornais, em blogs, né, páginas nas redes sociais, tudo dentro dessa área da literatura. Já são quantos anos publicando? Você tem ideia? Sim, de publicação? De publicação há uns 5 anos. 5 anos. Publicação há uns 5 anos. Fora artigo científico que eu fiz na academia e tal, mas assim, dentro da literatura, da arte, né? Faz uns 5 anos. Legal. E as suas referências, influências, Daniel? Quem que você gosta de ler na área da literatura? Na área da literatura é uma influência bem diversificada, né? Eu gosto muito da literatura moderna brasileira, por exemplo, né? O modernismo brasileiro, Oswald de Andrade, né? Entre outros, né? Mário de Andrade, eu gosto muito, Murilo Mendes. Depois, se a gente andar um pouco mais para frente, posso citar Paulo Leminski, que é uma grande influência na minha obra, inclusive, né? O Jaime Vieira, um paranaense, que inclusive tem poemas com o Paulo Leminski em parceria. Eu vou entrevistar aí na primeira... Vai conversar sobre isso. Vou conversar também sobre legal. Isso na coluna. E a poesia marginal dos anos 70, Cacasso, certo. Muitos escritores, né? Também do século XIX, né? Pound... Casa Pound. Paul. Paul. São muitos escritores. Aí também prosa, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector. Enfim, todos os clássicos e modernos, eu estou trabalhando com eles. Além da filosofia e da psicologia, que também é uma área que eu leio muito também. Certo. E isso está refletido na sua produção literária? Você... se espelha, né, ou usa como referências o estilo desses escritores que você citou? Sim, até no meu primeiro livro aqui, O Canteiro de Obras, né, e no prefácio que o Ricardo Vieira Lima fez aqui, né, ele colocou muitas influências que eu tenho, já que estamos tocando no assunto. Posso ler um trecho aqui do comentário do Ricardo Vieira Lima, doutor em literatura brasileira pela UFRJ, crítico literário, ensaísta e poeta. Aqui, portanto, autodefinindo-se como um artista louco, aqui, devasso, dadaísta, anarquista, mas no fundo altruísta e lírico, portanto, tudo ao mesmo tempo agora, como cantam os titãs que integram o variado paideuma do poeta curitibano Daniel Dávila, que estreou na poesia brasileira em 2023 com seu canteiro de obras sob as bênçãos do poeta maior Jaime Vieira. Já nesse primeiro livro, Daniel disse ao que veio, autor de uma prosa caótica, iconoclasta e criativa e de poemas que refletem, a seu modo, artistas e intelectuais tão diversos, a exemplo de Aristóteles, Boccaccio, James Joyce, Thomas Mann, Ernest Hemingway, Jack Kerouac, e por aí vai. Então, já que entramos no assunto das influências, aqui no comentário do VAT, falo de todas as minhas influências aí. Que legal. O Ricardo Vieira Lima citou grandes escritores, Jack Kerouac, James Joyce. Você tem uma poesia mais experimental, mais moderna, né? Os versos livres, uma poesia moderna, modernista mesmo, oswaldiana. Legal. Antropofágica. Antropofágica. É uma poesia antropofágica. E também gosto de literatura americana, gosto muito de rock, então estou na capa aqui, ó, segurando, toco violão, um pouco arranho, né? Que não é a minha área, mas tem também influência do Raul Seixas, sou muito fã do Raul, estou até na... Tem um trecho do Raul Seixas, né? Aí nesse livro, né? Tem. Aqui tem até uma epígrafe do Raul, de um poema, não a parte musical que a gente conhece, todo mundo conhece, né? Um poema do Raul chamado aqui, na epígrafe. E na capa você está segurando o livro do Paulo Leminski. Estou segurando o livro do Paulo Leminski, Catatal, que é uma grande influência na minha obra, Paulo Leminski e Raul Seixas, essa parceria insólita aí, que nunca aconteceu, mas eu fiz acontecer aí em alguns poemas aí, né? Raul Seixas e Paulo Leminski. Eu estou segurando o Catatal, que é uma obra experimental do Paulo Leminski, né? Que o início desse livro, Canteiro de Obras, é bem experimental. E estou também com a camiseta do Raul Seixas, que é uma grande influência aí desde a juventude, do rock, quando eu era adolescente, etc. Legal.
Daniel, você estava falando do Raul Seixas, você também escreve letra de música? Você toca, né? Você já se aventurou em letra de música? Toco violão, mas letras de música ainda não... Eu faço, mas assim, eu tenho dificuldade de colocar harmonização às vezes. Mas assim, certo. Musical. Mas é algo que eu pretendo fazer. Pretendo fazer daqui para frente também. Eu tenho muitos amigos que têm banda, né? Então... a gente falou do Paulo Leminski, você também, claro, né? Paulo Leminski era de tudo um pouco, né? Multiartista. O Paulo Leminski era multiartista, né? No final dos anos 80, principalmente, ele começou a juntar, né, os seus poemas e através com a música, né? Foi gravado pelo Caetano Veloso. Blindagem, inclusive teve um show do Blindagem agora em Guaratuba, né? Infelizmente o Ivo faleceu, né, que era o vocalista, mas é uma banda que eu gosto muito e muitas músicas gravadas. Eles eram muito amigos, do Paulo Leminski. O Ivo e o Paulo Leminski. Eram amigos pessoais, assim, amigos. Legal. Muito bem, Daniel. Legal essas referências, né, que você tem. Eu faço essa junção aí, né, dessa poesia dos anos 70, com Tom Zé, né, tanta gente, Cacasso, enfim, Ana Cristina César. Legal. Que, né, mulheres aí, vamos não me falar de mulheres também, escritoras. Poetas. Clarice Lispector, né, são também escritores com muita influência na minha obra. A Clarice, apesar dela fazer só prosa, praticamente, a prosa dela é tão poética que quem é poeta se identifica com o texto dela, assim, com um olhar poético. Muito bem, então. Daniel, nosso novo colunista do Jornal Maringá de Literatura, né? Coluna. Paulo Leminski talvez vai ser um assunto, né? De Paulo Leminski, sim. Já no primeira coluna, eu vou entrevistar o Jaime Vieira, o grande poeta aqui de Maringá e do Brasil, né? Que teve a honra de conhecer o Paulo Leminski, fazer um poema em parceria com o Paulo Leminski, que se chama Máquinas Líquidas para Jaime, e o Leminski respondeu, né? Porque quando o Paulo veio para cá, o Jaime, que era o grande poeta da época, que ciceroneou ele pela cidade. Então, vai ter Paulo Leminski já nessa primeira coluna. Muito bem, então. Daniel Dávila, seja bem-vindo, então, ao time do Jornal Maringá. Muito obrigado. Com a coluna Canteiro de Obras, que vai ser no online e também no impresso. Também no impresso. E para o ano agora, estarei lançando o próximo livro, Desiderato, que é um livro que eu mesclo aí, tanto assim o estilo estético do canteiro com o vate. Quer dizer poeta em latim. Já tem a data de lançamento? O lançamento vai ser para o segundo semestre, porque daí eu pego as festas literárias, a Flim, a Flip, certo. Que normalmente é assim que a gente faz, né? E as bienais de São Paulo, vou tentar ir esse ano passado foi só no Rio, e é isso. Legal, muito bem então. Obrigado, Daniel. Imagina, disponha aí e vamos aí valorizar a literatura brasileira, literatura maringaense, porque a literatura é importante para a vida, né? É muito importante, porque a arte e a poesia encantam e trazem beleza, né, para o nosso dia a dia aí. Muito bem, então tá. E obrigado a vocês também.